Fala aí, concurseiro! Olha só, continuando nosso curso aqui, Direito Constitucional de 0 a 100. Esse curso que vai dar condições para que você gabarite Direito Constitucional. Na maioria dos concursos, você vai acertar a maioria das questões. Então, vamos ingressar aqui na parte do tão conhecido, tão esperado artigo 5º da nossa Constituição. Só que você tem que entender que o artigo 5º ele está presente em um capítulo maior, né, que são dos direitos e garantias fundamentais, onde tem os direitos e deveres individuais e coletivos. Veja só como é que funciona, só para você entender a localização do assunto que nós vamos trabalhar nesse momento. Olha lá, veja, eu tenho os direitos e das garantias fundamentais, certo? Lembre-se que quando eu falo direitos e garantias fundamentais, eu tenho aqui uma organização da nossa Constituição. Aqui, ó, representa, eu vou ser bem sério para você, 70% das questões de concursos estão nesses assuntos aqui. Primeiro assunto, direitos e deveres individuais e coletivos. Aí eu tenho direitos sociais, Aí eu tenho a nacionalidade, um assunto muito importante, inclusive teve alteração. Nacionalidade. Temos o quarto ponto, quarto assunto, que são os direitos políticos. E o último assunto, também de certa forma é pouco cobrado, é ali os partidos políticos. Então, esses 5 assuntos aqui, ele representa, cara, sou bem sincero, de 70% a 75% das questões de concurso. Dos concursos, eu não estou falando de um concurso em específico, não. De fato, termina sendo o assunto mais cobrado da maioria dos concursos. Principalmente se você vai fazer ali carreiras de guarda municipal, carreiras de policiais militares, isso aqui termina sendo a base da maioria dos concursos. Então, você viu que dos direitos e garantias fundamentais, eu tenho esses outros assuntos aqui. Então, vamos começar exatamente pelos direitos e deveres individuais e coletivos. Só que antes, eu quero mostrar para você o seguinte, qual é a diferença entre direitos e garantias? Para exatamente entender isso tudo, eu preciso demonstrar para você qual seria a diferença entre direitos e garantias. Veja, distinção entre direitos e garantias. Quando a Constituição Federal, se você der uma olhada, né, na maioria dela, ela traz direitos, mas ela também traz garantias. Ô, professor, nunca vi na Constituição trazendo garantia. Traz sim, meu jovem. Veja, a nossa Constituição, ela diz assim, é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz. Pronto. Então veja que ela está trazendo para você uma liberdade. Ela está trazendo uma liberdade. A partir do momento que você verificar que você não tem essa liberdade, sua liberdade foi cesseada por um abuso da autoridade pública, alguma coisa nessa situação, o que é que você vai fazer? Vai ter que buscar uma garantia. E essa garantia é o que a gente chama de garantias constitucionais, que você deve conhecer como remédio constitucional, e termina sendo o habeas corpus. Então perceba que a nossa Constituição ela traz algo declaratório, ou seja, o direito é a Constituição declarando algo para você. Ela declara um direito que você tem. Um direito que você tem. Ela declara esse direito que você tem. Já a garantia, ela assegura que você tem esse direito. Ah, professor, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a Constituição, quando ela fala em direito, ela declara. Ela está declarando o direito que eu tenho. Caso eu não consiga chegar a esse direito, eu vou ter ali um remédio, eu vou ter uma garantia para buscar esse direito. Exatamente. Então essa é a distinção básica entre direitos e garantias fundamentais. Lembre-se, quando eu vejo muita gente falando direitos e garantias fundamentais, muita gente acha que é a mesma coisa. Não, não. Direito, a Constituição declara. Garantia é uma garantia para que você tenha esse direito. Então, vamos lá.
vamos começar aqui no primeiro ponto, dos direitos e deveres individuais e coletivos. O primeiro ponto é exatamente o artigo 5º caput. Professor, que nome é esse caput? Eu estou começando agora. Lembre-se que esse curso é Direito Constitucional de 0 a 100. Eu vou trazer a grande sacada aqui é que o aluno que está iniciando, ele vai conseguir entender bem o direito constitucional, e aquele aluno que já tem uma base do direito constitucional, ele vai conseguir também, inclusive, ele vai aprender muita coisa. Inclusive, eu vou trazer coisas nas nossas aulas e o aluno que já tem uma base do direito constitucional, ele vai dizer assim, poxa, eu não sabia disso. Pois é, eu vou fazer isso. Porque, meu amigo, eu já estudo direito há muito tempo e mesmo assim ainda eu me deparo com coisas de hoje em dia. Eu digo, porra, eu estudo direito esse tempo todo e não sabia disso. Beleza? Então, esse curso ele vai trazer essa base para você. Então, se você não está começando agora, você não vai ficar sozinho, não vai ficar voando. E segundo, quem já tem uma base também vai conseguir olhar e vai dizer, poxa, isso aqui agregou mais no meu conhecimento, isso aqui eu não conhecia. Então, vamos lá. Caput do artigo 5º. Que, professor, o que seria caput? Cabeça do artigo. Toda vez que eu falar assim nas nossas aulas, é o artigo 7º caput. Então, é porque a cabeça do artigo é exatamente isso aqui, ó. O que tem depois do nome artigo. Então, tudo isso aqui que está mostrado na sua tela é o que a gente chama de caput do artigo 5º. Caput. Seria isso aqui, ó. Caput. Beleza? Então, vamos lá. Ó. O caput do artigo 5º diz assim, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Veja que esse artigo aqui, se você parar para pensar, ele é muito didático. Olha só, ele começa a falar de direitos, ó. Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, ele está falando de igual uma vez. Quando ele diz sem distinção, ele está falando do princípio da igualdade. E quando ele traz aqui, ó, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, né? No país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. Olha só. Só aqui no caput do artigo 5º, ele já falou da igualdade 3 vezes. Olha que interessante. Só que o artigo 5º ele é muito didático. Ele fala assim, ó, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Veja que a nossa Constituição, ela traz aqui, eu circulei 5 direitos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Não sei se vamos lá, você, o aluno que já tem o direito constitucional, já estudou o direito constitucional, você já percebeu que o artigo 5º, ele é organizado com base exatamente nesses direitos? Nunca percebeu isso? Pois é, ele traz, ó, um monte de liberdade, só que ele não traz na sequência, ele traz meio bagunçado. Aí ele traz um monte de propriedade, aí ele traz um monte aí fala sobre a vida, como está falando aqui, fala sobre a igualdade, mas ele também fala, meu aluno, sobre a segurança. Olha aqui, ó, ele fala sobre a segurança. Aí você diz, ô professor, isso eu já sabia, mas peraí, você sabia que essa segurança que está aqui não é segurança pública? Oxe, professor, está conversando água? Isso é a segurança pública. De jeito nenhum. Preste bem atenção aqui, ó. Na nossa Constituição, existem 2 tipos de segurança. Existe a segurança jurídica e a segurança pública. A segurança jurídica e a segurança pública. A segurança jurídica é exatamente essa que está no artigo 5º caput da nossa Constituição. Daqui a pouco eu falo para você o que significa. E a segurança pública, ela está presente no artigo 6º caput da Constituição Federal. Então perceba que eu tenho aí 2 tipos de segurança. Muita gente acha que essa segurança que se fala aqui no artigo 5º é a segurança pública do artigo 6º. Não, são coisas diferentes. Aqui no artigo 5º eu tenho uma segurança jurídica. Eu tenho uma garantia jurídica que eu não serei violado na minha residência.
Eu tenho a garantia jurídica que eu não serei violado nas minhas comunicações. Eu tenho a segurança jurídica que eu posso professar qualquer fé, qualquer religião, inclusive de não ter religião. Mas, professor, então quer dizer que tudo isso que está na nossa Constituição tem a ver com segurança jurídica? Sim, meu amigo. É uma segurança jurídica. É algo que eu preciso. Tu já imaginasse eu fazer um negócio jurídico contigo, um contrato de compra e venda? Eu chego para tu e digo assim, cara, eu vou comprar teu terreno aqui e tal, eu vou pagar 100 mil por ele e tal. Aí hoje eu pago, a gente assina o contrato, lavra em cartório, faz tudo. Aí quando é amanhã a lei muda, dizendo que para fazer esse negócio jurídico precisava de outro requisito. A gente ia ter que desfazer o nosso negócio, foi feito hoje, e a lei só mudou amanhã? Não. Por quê? Por conta exatamente da segurança jurídica. A segurança jurídica ele traz uma estabilização nas relações entre nós, particulares, e nós e o Estado. Quando a nossa Constituição lá diz que é inviolável a casa do indivíduo, ela não está dizendo que para mim particular, não. Ela está dizendo principalmente para os agentes do Estado, para a polícia. Eles não podem entrar na casa da pessoa à noite, num caso com mandado judicial. Ou ela não pode entrar à noite sem nada, não pode. Entendeu? Que tem ali as exceções. Que tem que ser por consentimento do morador, na condição de flagrante delito, desastre para prestar socorro, aí eu posso entrar. E se for por um mandado judicial, eles só vão poder entrar durante o dia. Isso é uma garantia. Olha que lindo. Olha. É uma garantia que eu tenho. É uma segurança jurídica que eu tenho. Beleza? Então, muito cuidado aqui. Eu tenho dois tipos de segurança. Essa segurança que eu estou falando agora, que a gente vai trabalhar, é exatamente a segurança jurídica. Beleza? Outro ponto que eu tenho que trazer para você é o seguinte. A nossa Constituição, ela fala assim, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros... Primeira coisa, quando a Constituição falou brasileiros aqui, ela está dizendo brasileiro nato e brasileiro naturalizado, certo? Quando a Constituição falar... Toda vez que você está aí, você está começando seu estudo de direito constitucional, ou já sabia direito constitucional, perceba que toda vez que a Constituição falar só o termo brasileiro, você tem que englobar brasileiro nato e naturalizado. Quando ela quiser se referir ao brasileiro nato, ela vai ter que escrever brasileiro nato. Se ela quiser se referir apenas ao brasileiro naturalizado, ela vai ter que escrever brasileiro naturalizado. Certinho? Então essa é uma outra observação muito importante para você. E ela falou assim, ó, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, peraí, o direito à vida, à liberdade e à igualdade, seria, para e pensa comigo, não seria um pouco ilógico só os estrangeiros com residência permanente no país, com residência no país, ter direito à vida? Então, peraí, eu moro aqui, né, tem uma praia aqui perto da Praia do Francês, então sempre tem muito turista aqui. Então quer dizer que eu estou ali caminhando, no dia de domingo eu encontro um turista e pergunto a ele, cara, tu é da onde? Ele, sim, eu sou da França e vim para a Praia do Francês. Ah, tu é francês? Então tu não é brasileiro, não. Sou não. Tu mora aqui? Também não. Aí eu quero dizer que eu posso puxar um revólver e matar o cara? Tá entendendo qual é a lógica? Então veja que para isso o STF teve que fazer uma interpretação extensiva do que fala a nossa Constituição. Então veja que quando ele falou aqui estrangeiros residentes no nosso país, o STF falou o seguinte, que estrangeiros em trânsito pelo país também têm direitos fundamentais. Isso aqui até, para você ter ideia, isso aqui foi um caso de um habeas corpus. A única restrição que o STF colocou foi que o habeas corpus tem que ser na língua nossa, na língua brasileira, no caso português do Brasil, né? Até hoje eu era para ser brasileira, língua brasileira ficava mais bonita, né? Mas é a língua portuguesa. Entendeu? Sacou? Então muito cuidado aqui. Vamos lá. Olha só a quantidade de informação que eu trouxe só aqui.
Na maioria dos cursos, o professor fala só, todos são iguais, perante a lei. Blá, blá, blá. Não, não. Mas se a banca perguntasse, que eu já vi, a banca CESP já perguntou essa diferença entre segurança jurídica e segurança pública. A banca CESP já perguntou, que falou que é sobre essa, e ela falou que seria uma interpretação extensiva. Já teve bancas de concurso, como a VUNESP, já perguntou, que é uma interpretação extensiva que também os estrangeiros em trânsito também têm direito a direitos fundamentais. Perfeito? Então vamos lá. Se você percebeu aqui no capítulo do artigo 5º, eu tenho ali 3 vezes que ela falou da igualdade. Então vamos trabalhar logo o princípio da igualdade? Vamos começar aqui, ó. Princípio da igualdade. A primeira coisa que você tem que guardar no princípio da igualdade é que ele tem dois aspectos. A doutrina chama assim, ó. Vamos lá, deixa eu escrever aqui para ficar um negócio bem bonito, ó. A doutrina diz assim, que o princípio da igualdade, ele tem 2 perspectivas. Olha o termo que a doutrina usa, né? São 2 aspectos, né? Perspectiva, né? Vou corrigir aqui. É perspectiva. Tem a perspectiva formal e a perspectiva material. Ah, professor, já ouvi falar nisso, tal. Legal, muito bom. E tem, de fato. A perspectiva formal você vai guardar assim, ó. Formal, bizu. Aqui é um bizu rápido, certo? É o bizu para você matar a questão. Quando falar que formal não terminou em L, vai você lembrar de lei. Isso aí você lembrar de lei. Então, a perspectiva formal é a igualdade perante a lei. Perante a lei. Aquela famosa, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ali eu tenho a perspectiva formal, porque é perante a lei. Só que eu também tenho a perspectiva material, que a nossa Constituição também traz a perspectiva material. Por exemplo, a licença maternidade da mulher ser maior do que a licença paternidade do homem. Isso é a perspectiva material do direito à igualdade. Por quê? Porque eu tenho que desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, quando eu falo em igualdade material, eu tenho que observar essa desigualdade para poder igualar. Eu vejo muito isso, eu vejo alguns alunos falando assim, se as mulheres querem ampla concorrência nos concursos, então faça o TAF igual. Cara, se eu fizer o TAF igual, eu vou estar discriminando. Essa é a grande questão. Porque o TAF igual para homem e para mulher, eu discrimino as mulheres. Por quê? Porque no final das contas, no final do concurso, só vai ser aprovado o homem. Essa é a grande sacada. Então é por isso que eu desigualo o TAF aqui, né? Para depois igualar. Professor, e por que não posso fazer também essa desigualdade na prova objetiva? Porque os cérebros são iguais. Os cérebros são iguais. Aí eu vejo muito aluno. Veja, isso aí são palavras de alunos meus. Professor, mas está passando mais mulher. Agora, sabe por que eu digo a você? Porque ultimamente se passa mais mais mulheres nos concursos. Porque é o seguinte, a mulher ela é mais focada. Principalmente no trabalho mais como é que eu posso dizer? De estudar. A mulher no estudo ela é mais focada. E isso, quem fala isso é um professor que já é mentor há muito tempo. E eu percebo que as mulheres elas são mais dedicadas do que os homens. Aí tem vários fatores que englobam isso, né? Os homens trabalham e tudo mais, tem mais... professor, mas a mulher também trabalha. Mas isso aí está totalmente fora do contexto. Mas, de fato, elas são mais focadas no momento de estudar. Elas têm um foco maior, já percebi isso já. E não sou eu que falo, não. Isso a neurociência explica isso também. Então é por isso que eu não posso fazer essa distinção na prova escrita. Eu não posso jamais. Né? Eu faço num TAF porque o corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Entendeu? Então essa é a grande ideia. Então vamos lá. Então, quando eu falo na perspectiva material, eu tenho que considerar
as desigualdades. Eu tenho que considerar as desigualdades. Perfeito? Só basicamente isso. Professor, como é que são as pegadinhas das bancas? A banca trocar. As bancas, daqui a pouco eu mostro umas questõezinhas. A banca vir e trocar. Ela vai e troca, diz que uma coisa é formal, outra material. Normalmente é bem tranquilo essas questões. Então, olha, nossa Constituição ela diz, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Só que eu tenho que mostrar uma coisa para você. Tanto a doutrina, vou aprofundar o assunto aqui, viu? Tanto a doutrina, mais a jurisprudência. Professor, estou começando agora, me dê licença aí, por favor. Eu estou começando agora. O que é doutrina e jurisprudência? Doutrina são as pessoas que escrevem sobre o direito constitucional. São as pessoas, são os doutrinadores, né? São os caras que são famosos, que escrevem os livros de direito constitucional. E jurisprudência nada mais é do que as decisões dos tribunais superiores. São as decisões reiteradas, principalmente dos tribunais superiores, com relação ao STF e ao STJ. Então, quando eu falar assim, segundo a jurisprudência do STF, então foi uma decisão que o STF tomou. Segundo a jurisprudência do STJ, foi uma decisão que o STJ tomou. Lembre-se que eu vou trabalhar aqui tanto o aluno que está iniciando, quanto o aluno que já tem uma base no direito constitucional. E eu vou mostrar uma coisa para você. Você que já tem base. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência diz o quê? Que lei infraconstitucional pode criar distinção entre homem e mulher. Sério, professor? Sério? Só você lembrar de quem? Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma distinção entre homem e mulher. Quando ela foi criada lá em 2006, ela deram entrada no STF com ação de inconstitucionalidade, por ferir o princípio da isonomia, princípio da igualdade. Só que o STF considerou que ela não fere o princípio da igualdade. Não fere o princípio da igualdade. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte, que só vai ferir o princípio da igualdade se ferir os dois aspectos da igualdade, tanto formal quanto material. Então, para eu ferir o princípio da igualdade, eu tenho que quebrar tanto o princípio formal, eu tenho que dizer que ele não existe mais, e o material. Então, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que essa lei infraconstitucional, ela fere a igualdade formal, certo? Ela fere a igualdade formal, mas não fere a igualdade material, que é exatamente desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Porque essa Lei Maria da Penha não é para proteger todas as mulheres. Olha que coisa interessante. Não sei se você já viu por esse aspecto. Não é para proteger todas as mulheres. Só as mulheres que sofreram violência, o quê? Doméstica e familiar. Não são todas as mulheres. Se fosse todas as mulheres, aí sim, feriria o princípio da igualdade material. Mas não, ela restringiu só as mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. A mesma coisa, só para você entender, para deixar bem amarrado esse conceito. Se eu criasse uma lei que dissesse assim, as mulheres nos concursos públicos terão 20% de pontos a mais do que os homens. Tá entendendo? Então, veja, todas as mulheres teriam 20% de pontos a mais. Então, se o cara empatou ali, a mulher ia ter mais pontos, 20% a mais. Veja, essa lei seria inconstitucional. Sacou? De boa? Só para deixar bem amarrado aqui. Vamos agora trabalhar aqui um outro direito, né? Um direito bem conhecido na nossa Constituição. Aqui eu vou falar muita coisa também, é o direito à vida, né? Primeira coisa, você tem que ter ideia. Quando a gente fala direito à vida, eu tenho duas acepções, e as bancas de concurso cobram isso, professor, duas acepções, sim, duas visões. A nossa Constituição, quando fala direito à vida, ela fala o seguinte, quando ela traz o direito à vida, ela traz o direito de continuar vivo, olha que lindo, continuar alive, né? Vivo, continuar vivo e o direito
a ter uma vida digna, direito a uma vida digna. Olha só, direito a uma vida digna. Então, peraí, professor. Então, no aspecto de continuar vivo, eu tenho também o direito de permanecer. Permanecer vivo e, consequentemente, eu não posso ser morto. Opa, botei moto. É vontade de andar de moto. Não posso ser morto nem pelo Estado e também não posso ser morto nem por um particular. Você vê como é tão interessante essa questão do direito à vida, que a nossa Constituição, ela traz exatamente isso, que eu tenho o direito de permanecer vivo, consequentemente de não ser morto nem pelo Estado. Agora aí, parou. Vem cá. Morto pelo Estado como regra. Opa, como regra. Olha só. Como regra. Porque, como exceção, pode o Estado matar um indivíduo no caso de guerra declarada. No caso de guerra declarada. Então, o indivíduo ele pode ser morto no caso de guerra declarada. Agora, meu aluno, você que já está estudando para concurso, você que está iniciando o direito constitucional aqui comigo, perceba uma coisa. Quando a Constituição fala direito de ser morto no caso de guerra declarada, pena de morte no caso de guerra declarada, escuta o que eu estou falando. Ó. É pena de morte. Se é pena, tem julgamento, meu aluno, como regra, vai ter um julgamento. E essa pena de morte são penas previstas lá no Código Penal Militar. Lá no Código Penal Militar, alguns crimes praticados durante a guerra, eles são punidos com a pena de morte. Onde o procedimento da pena de morte é feito lá no Código de Processo Penal Militar. Ah, professor, pois eu jurava que a pena de morte, que a guerra, no caso, a pena de morte ali no caso de guerra declarada, é ali o cabo na guerra atirando no outro, tal, e o outro matando. Não. Ali seria estrito cumprimento de dever legal. Tem a parte da doutrina que diz que é estrito cumprimento de dever legal. Tem outra parte da doutrina que diz que seria ali legítima defesa. Né? Na meu ver, é legítima defesa, mas tem parte da doutrina que diz que é estrito cumprimento do dever legal. Seria a mesma ideia do Carrasco naqueles filmes de Piratas do Caribe, que o Carrasco puxa a manivela e o cara fica pendurado, enforcado. Aquele Carrasco ali, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Está sendo mandado ali. Então, fora desse conceito, depois a gente estuda isso em direito penal, entenda que essa morte não é aquela no campo de batalha, não. É uma que vai ter processo e tudo mais. O cara pode até ser perdoado, certo? Outro ponto é que eu não posso ser morto por um particular. Por isso que o homicídio é crime no nosso país. Por isso que o homicídio é crime, o infanticídio é crime, a participação em suicídio também é crime, o infanticídio também é crime. Por quê? Porque esses 4 crimes que eu acabei de citar para você são crimes contra a vida. Por isso que a nossa Constituição garante e, de certa forma, o Código Penal também já traz ali a sua vedação. Mas também eu tenho o direito a ter uma vida digna. Que é o quê, professor? É um direito à vida para além da própria subsistência. Porra, não adianta eu continuar vivo se eu não tenho condições de me manter vivo, de ter uma subsistência, ter condições de uma vida digna. Então, essa é a ideia do direito à vida, a uma vida digna. É o que a gente chama de mínimo existencial. Seria ali o mínimo existencial, ter direito ao mínimo existencial, viver para além da própria subsistência, certo? Seria ali o mínimo existencial. Beleza? Tranquilidade? Só para você entender aqui como é que funciona essa parte. Deixa eu só mostrar aqui, ó, mínimo existencial. Tranquilidade? Vamos continuar? Vamos lá. Então, aqui, lembre-se de uma coisa. O que é que eu preciso lembrar nesse ponto? Eu preciso lembrar que o direito à vida é o direito, ele traz 2 acepções. Daqui a pouco eu mostro umas questões que vocês vão ver. Direito de continuar vivo e direito de ter uma vida digna. E aí, normalmente as bancas fazem, trocam esses 2 conceitos. Né? Vão trocar esses 2 conceitos. Certo?
Só para a gente falar um pouquinho aqui sobre um crime, porque de repente a banca pode cobrar isso em direito constitucional. Ela pode cobrar lá em direito penal, mas também ela pode cobrar isso em direito constitucional, que é sobre o aborto. Eu quero trazer para você duas situações que já se falou sobre o aborto que é permitido, tal. É um tema bastante polêmico, mas eu vou abordar aqui com você para a gente responder umas questões e finalizar esse bloco. Olha só. Veja, a Constituição Federal, ela protege a vida, certo? Então, ela protege tanto a vida chamada de vida intrauterina, como a vida extrauterina. Na vida extrauterina, bem de boa, eu tenho ali os crimes contra a vida, que seria ali o homicídio, o principal deles, né? E na intrauterina, eu teria ali a vedação e eu teria o aborto. Eu teria ali o aborto, que é lá do artigo, se não me falha a memória, 124 a 126 do Código Penal. Veja, lá eu tenho que pensar no seguinte, eu tenho um aborto. Vamos pensar aqui nos abortos. Eu tenho o aborto necessário, que é aquele para salvar a vida da mãe. Necessário, certo? Também chamado de terapêutico. Sinônimo é questão de sobrevivência em sua prova, certo? Aí eu tenho também aqui, ó, o aborto sentimental, certo? Aí eu tenho também o aborto do feto anencéfalo, e eu tenho o aborto até o 3º mês de gravidez. Isso aqui foi a polêmica, certo? Gravidez. Isso aqui foi a polêmica, certo? Foi a polêmica, vou explicar todos. O aborto necessário é aquele para salvar a mãe. Salvar a mãe, certo? Isso aqui é praticado por médico. Consequentemente, é autorizado, né? Esses aqui são autorizados, abortos autorizados. Todos esses aqui são os abortos autorizados. Abortos. Eu vou botar um asterisco aqui, porque tem esse aqui, certo? Aí, o sentimental é aquele decorrente de estupro. Também autorizado, que deve ser realizado por médico. Eu tenho do aborto do feto anencéfalo, que foi da ADPF 54. Essa ADPF 54, ela demorou 10 anos para ser julgada. Que era o seguinte, algumas crianças nasciam sem a calota craniana. A calota craniana seria esses aqui, seria sem essa parte aqui de trás. É como nascer sem isso aqui. Sem o quengo, sem essa parte aqui de trás. Pronto, isso aqui não tinha. Então, normalmente, as crianças que cresciam, que tinham, né, o feto com esse chamado de anencéfalo, tinha ali, algumas conseguiam nascer e ter um tempo de sobrevida, mas é um tempo de sobrevida muito pequeno, né? Pela doutrina médica, chega a 7 dias, 10 dias. Cara, obrigar uma mulher a manter uma gestação até o 9º mês de gravidez, sabendo que a criança não vai ter uma sobrevida de poucos dias ou até nenhuma, então seria, até foi baseado no princípio da dignidade da pessoa humana. Essa decisão foi baseada no princípio da dignidade da pessoa humana, porque obrigar uma mulher a ter um filho, manter ele na gravidez até o 9º mês, para depois saber que a criança não vai ter uma sobrevida, seria uma maldade tremenda, certo? Aí veja, por isso que é autorizado a do feto anencéfalo. Cuidado, não é autorizado o aborto, a banca vai induzir você ao erro, dizendo que é autorizado o aborto da microcefalia, das crianças, do feto com microcefalia. Não é, viu? Apesar de ter já uma decisão do STF e tudo mais, não é. Beleza? O STF negou já. Aliás, os tribunais inferiores ao STF já negou. Eu não sei como é que vai ser quando chegar no STF. Mas até hoje, de forma alguma, feto com microcefalia, se abortar, vai ser crime, certo? Professor, eu já ouvi isso aqui. Aborto até o 3º mês de gravidez, ele é permitido? Não, veja só.
Essa é a grande sacada. Quando essa decisão saiu do STF, muita gente... Aqueles alardes de internet, né, velho? Eu fico puto, velho, com esses alardes de internet, porque a mídia, ela só quer chamar a atenção, né? Aí vai colocar uma matéria. Olha como era a matéria da época. O STF autoriza o aborto até o 3º mês de gravidez. Não, o STF não autorizou o aborto até o 3º mês de gravidez, não. De jeito nenhum. O que aconteceu no caso concreto foi o seguinte, que era uma clínica de aborto, que as pessoas que praticavam aborto, que eram um médico, enfermeiro e tudo mais, eles tiveram o direito de quê? De responder o processo em liberdade. Pelo fato de ter praticado um aborto até o 3º mês de gravidez. Essa foi a grande questão. O STF não autorizou o aborto. Autorizou que pessoas que praticaram um aborto até o 3º mês de gravidez respondessem o processo em liberdade. Foi isso. Foi isso que o STF autorizou. E eu trouxe exatamente isso porque eu já vi algumas bancas de concurso trazendo exatamente isso, para induzir você ao erro. Mas o STF não autorizou o aborto. Ele autorizou que os caras ficassem em liberdade. Eu quero repetir isso várias vezes para deixar isso aí carimbado na sua cabeça. Porque de repente a banca pode trazer e você cair na pegadinha dizendo que não pode. Então, nesse caso aqui, ó, responde, coloca assim, responde, você vai lembrar, responde em liberdade. Certo? Então, sempre quando tiver alguma questão, algum assunto aqui de direito constitucional que traga essas decisões dos tribunais superiores, eu tenho que trazer isso para você, porque isso é cobrado na maioria dos concursos. Ah, professor, no meu concurso não é cobrado isso, sim. Cara, mas entenda uma coisa, é importante que você saiba disso, porque até para a sua vida profissional, entendeu? Essa é a grande questão. Vamos lá, falar em questão, vamos responder questões. Ó. Julgue o próximo item com relação ao direito constitucional. O princípio da isonomia, em sua perspectiva material, igualdade na lei. Percebeu a maldade da banca? Na perspectiva material, a igualdade perante a lei? De jeito nenhum, nem termine de fazer essa questão. Nem termine de ler. Olha aqui, ó. A vedação de tratamento discriminatório entre homens e mulheres evidencia a dimensão formal do princípio da isonomia. Exatamente, né? Vedação de tratamento discriminatório formal, certo? Enquanto as distinções constitucionalmente asseguradas, ou seja, garantidas, como o prazo de licença maternidade, conserva a isonomia no seu aspecto material. Perfeito. A banca fez, explicou exatamente o que seria um e o que seria o outro. No que concerne os direitos fundamentais e sociais, julgue os itens subsequentes. O direito à vida relaciona-se tanto ao direito de continuar vivo, certo? Quanto ao direito de ter uma vida digna, certo também. O que concerne a própria subsistência, ou seja, para além da própria subsistência. Perfeita essa questão. Linda, linda, linda. Olha essa daqui, ó. O direito à vida, previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 88, abrange tanto o direito de não ser morto, certo? Quanto o direito a uma vida digna. Olha só. Tá vendo que é exatamente o que eu falei? É por isso, meu aluno, eu quero deixar bem claro aqui. Toda vez que eu escrever algo nas nossas aulas, eu sempre vou ter cuidado de escrever idêntico como as bancas cobram. Mesmo que eu traga ali um sinônimo, eu vou trazer. Por quê? É por isso que muitos alunos se quebram quando fazem resumos. Por quê? Porque o aluno quer fazer o resumo com suas próprias palavras. Não pode. Sério, professor? Não pode. Porque a banca não conhece as suas palavras. E quando a banca for escrever a questão, ela vai escrever a questão com base na doutrina. E se você escreve com suas próprias palavras, você não vai saber fazer a ligação. Você tem que escrever exatamente como a doutrina escreve. Então é por isso que eu faço questão de escrever como a doutrina escreve, como as bancas escrevem. Para que você faça o link, para que você lembre dessas palavras no dia da sua prova. Olha aí, o artigo 5º da Constituição Federal de 88 enumera 5 direitos fundamentais, tá vendo? Ó? Que lindo. Sendo que os demais direitos presentes em seus incisos, desdobramentos, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade. Com relação ao tema, julgue o item. A Constituição protege a vida extrauterina, de forma absoluta,
Contudo, a vida intrauterina não é protegida, motivo pelo qual o aborto terapêutico é permitido. Tá tudo errado aqui, né? Primeiro, que a vida extrauterina não é protegida de forma absoluta. Por quê? Porque tem pena de morte. Por isso que ela, extrauterina, não é protegida de forma absoluta. Ela é protegida de forma relativa. E a vida intrauterina, né? Ela não é protegida? É sim protegida, sim. Ela é protegida. Por isso que existe o crime de aborto, né? Por isso que existe o crime de aborto. Show de bola? Então, vamos fazer o seguinte. Olha só. 40 minutos só para trabalhar o caput do artigo 5º só, para você ver. Por isso que eu digo, esse é um curso completo e vai deixar você pronto para a maioria dos concursos. E você vai se surpreender no próximo bloco, quando a gente for tratar ali das liberdades. Até a sequência dos incisos eu vou trabalhar de uma maneira que nunca você viu. Beleza? Então, a gente se vê lá. Corre já para o próximo bloco.